Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Árvore do Futuro. Hoje a gente vai falar sobre otimismo racional e comunicação, e a gente está aqui com o Ivanildo Terceiro. Ele é gerente de marketing do Students for Liberty Brasil e também é fundador da Gazeta da Tarde. Ivanildo, fica à vontade, pode dar um oi pro pessoal. Pessoal, estou muito animado para participar desse podcast da Árvore do Futuro, que é um projeto que eu acho incrível e vamos nessa. Legal. Bom, para a gente começar falando sobre isso, assim, o Árvore do Futuro, apesar das notícias catastróficas do meio ambiente que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente sempre fala sobre otimismo racional, né? Mas para Uhum. começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. O que é otimismo racional para você e o que te fez virar um otimista racional? Bem, tem um livro homônimo famoso do Matt Ridley que se chama literalmente O Otimista Racional, e ele abre com uma citação do Thomas Benton Macaulay, que foi um político Whig inglês, e o Whig, e o partido Whig inglês, todos os partidos do Whig, mas enfim, o partido Whig que criou esse lance de nós estamos no progresso, que é a história do progresso e tal. Não que eu concorde exatamente com isso, acho que nem o Matt Ridley concorda, mas a citação que abre ela é muito boa, porque ela se pergunta assim, qual o princípio segundo o qual nos últimos anos, nos últimos décadas, nos últimos séculos, nós não vimos nada além de progresso e por não ver nada além de progresso atrás de nós, nós temos que começar a esperar tragédias na frente. Não faz muito sentido. Se nós viemos no progresso, é provável que nós continuemos no progresso. Isso não significa, claro, que você tem que ser um otimista inveterado. Não importa o que está acontecendo, você vai ser aquele meme do cachorro com a casa pegando fogo, sabe? Está pegando fogo e ele fica, não, tá tudo bem. Não. O otimismo racional do Matt Ridley, ele realmente é racional. Ele tem uma base por trás. E a, e a primeira coisa que o Matt Ridley faz no livro é nos perguntar se nós estamos realmente vivendo tempos sombrios. Parece que virou um tabu você falar que não, o mundo não está piorando, na real o mundo vem melhorando. As coisas que o Matt Ridley faz no livro é mostrar que realmente o mundo está melhorando. A gente nunca viveu um período tão próspero, um período em que nós temos tanta abundância de coisas em qualquer métrica que você queira comparar. Seja a métrica de quantas calorias as pessoas estão ingerindo, seja a métrica de quantas horas de lazer as pessoas têm, seja a métrica de quanto entretenimento elas podem ter, seja a métrica de, sei lá, desde a quantidade de gelo, que é um negócio que a gente pensa que é besteira. Hoje em dia, qualquer pessoa abre a geladeira e tem gelo. Mas, cara, em 1850 e 1880, gelo era literalmente um negócio que só quem era muito rico tinha. Quem tinha gelo no Brasil, literalmente precisava importar o gelo de Boston. Precisava esperar chegar o inverno nos Estados Unidos. Aí eles literalmente traziam gelo dos Estados Unidos para cá. Esse é só um exemplo de o quanto a gente conseguiu evoluir. No livro, ele traz uma estimativa que o número de produtos diferentes que podem ser comprados em Nova York e em Londres chega a 10 bilhões de produtos diferentes. Isso é uma quantidade, assim, imensa de coisas que você tem na sua mão, imensa de coisas que você tem como opção. No geral, essa nostalgia que as pessoas sentem do passado são privilégios de quem era rico. E teve uma infância feliz, teve uma infância cheia de coisas. E eu costumo brincar até com o privilégio de quem era rico e branco, porque tem até uma piada do Louis C.K. que ele fala que ele pode voltar no passado, né? Mas eu não me sentiria bem voltando 200 anos do Brasil. Eu não sei se eu seria tão bem recebido quanto uma pessoa branca seria recebida. Então, essa nostalgia do passado costuma ser uma coisa de quem era muito rico. E se você parar para pensar, não faz sentido nem para quem é muito rico. Hoje, nos Estados Unidos, das pessoas que o governo considera pobres, 99% delas têm eletricidade, água corrente, vaso sanitário com descarga, 99% delas têm uma geladeira, 95% tem televisão, a maior parte delas tem telefone, tem carro, tem aquecimento, tem ar-condicionado, que são coisas que Cornelius Vanderbilt, que durante muito tempo foi o homem mais rico dos Estados Unidos durante o século XIX, não tinha nada disso. Eu tive crise de garganta há uns meses, eu fui no posto médico e eu recebi uma dose de antibiótico, que era um negócio que o John D. Rockefeller, que, enfim, que ficou famoso por ser extremamente rico, não tinha na época dele. Então, a gente tem que perceber que esse pessimismo que a gente tem, ele é muito emocional e ele faz sentido evolutivamente falando. Quando alguém vem dar uma notícia ruim para você, ou diz para você se preparar para uma tragédia, você não encara aquilo como uma propaganda, você encara aquilo como um conselho. Agora, se uma pessoa
vem falar que o mundo vai melhorar daqui a 10 anos e que você deveria continuar achando que o mundo vai melhorar daqui a 10 anos, você vai ver aquilo muito como mais do que como uma opinião ou um fato, mas simplesmente você vai ver aquilo como uma propaganda. Então, para combater isso, o que é que o Mitt Ridley faz? Tá, beleza, a gente está um mundo dominado por pessimistas emocionais, então a gente precisa criar um otimismo racional. E qual é o otimismo racional? Não é simplesmente você achar também que o mundo vai melhorar porque melhorou antes e vai melhorar no futuro. Não, existe uma base por trás do otimismo dele. Qual é essa base? O que o Ridley faz é tentar entender como é que a inovação funciona, como é que o ser humano progride. No livro, ele dá um exemplo muito bom. Ele pega como é que a gente saiu do martelo, aquele martelo bem simplesinho, literalmente da idade da pedra lascada, que os hominídeos utilizavam para partir coco, partir coisas, se matar também, afinal, experimentar essas coisas. E como é que a gente saiu daquilo, que é um objeto muito simples, extremamente simplório, qualquer pessoa pode fazer, para um iPhone, que é um objeto que absolutamente ninguém pode fazer. Você pode ir lá na Apple, você pode sentar com o CEO da Apple, você pode sentar com ele, e ele não vai conseguir fazer um iPhone, ele não tem a mais remota noção de como fazer um iPhone, ninguém tem. Por quê? Diferente de um martelo, que é fruto de um cérebro individual, o iPhone ele é fruto do que o Matt Ridley chama de um cérebro coletivo. Como assim? Nós, seres humanos, nós temos a incrível capacidade de criar abstrações, que é uma habilidade poderosíssima que pouquíssimos animais estão nenhum têm. Como nós conseguimos criar abstrações, nós conseguimos meio que acessar o que está na cabeça de outra pessoa. Que realmente é um negócio muito poderoso. Por quê? Você nunca vai ver um cachorro conseguindo explicar para outro cachorro onde ele escondeu um osso. Porque é tudo muito abstrato. Agora você consegue ver um humano explicando para outra pessoa algo que só está dentro da cabeça dele, mas incrível, outra pessoa consegue entender. Quando você começa a realizar esse tipo de troca entre pessoas, você começa a ter o que eles chamam de cérebro coletivo. Você começa a ter uma evolução da inovação. E quando você consegue fazer isso em uma escala mundial, que foi o grande salto que a gente deu nos últimos séculos, você consegue ter cada vez mais coisas a partir dessa troca. Pensa bem. A nossa primeira ferramenta, que foi o martelo, ela ficou igual por 5 gerações. Literalmente, durante 1 milhão de anos, desde o Australopithecus até, sei lá, o Neolítico, até o Paleolítico, nós tínhamos exatamente a mesma ferramenta. Aquela era o auge da inovação humana. Por quê? Porque ela era um fruto de um cérebro individual. Não existia troca. A partir do momento que nós conseguimos realizar trocas, nós avançamos enormemente. Vê a quantidade de progresso que nós tivemos desde 1700 para cá e compara com a quantidade de progresso que nós tínhamos antes. O grande lance que faz o método Ridley ser otimista é que esse processo de troca está cada vez mais acelerado. Se antes o processo de troca era lento, dependia de enviar uma carta, as pessoas terem que se deslocar fisicamente, hoje esse processo de troca consegue ser quase instantâneo. Então, é isso que faz o Matt Ridley e isso que me faz ser um otimista racional. Por quê? O processo que leva ao progresso, ele já foi entendido e ele está cada vez mais acelerado. E ele está cada vez incluindo mais pessoas. Então, é muito provável, não significa que enfim, com certeza, não tem como ter. Mas é muito provável que esse processo continue ocorrendo e nós tenhamos cada vez mais motivos para viver em um mundo cada vez mais abundante, mais prazeroso e mais confortável. Por outro lado, dá para ser pessimista de uma forma racional também. Como assim? Veja que vários assuntos estão se tornando tabus. A parte principal do processo de troca, que é a conversa, que é o diálogo, ele está sendo perdido. Porque estão começando a existir alguns assuntos que você não pode conversar. O Árvore do Futuro defende o ambientalismo racional. O fato de, no mainstream ambientalista, você não poder ter uma opinião que não seja histérica, impede o processo necessário para nós conseguirmos as soluções necessárias para esse problema. Você falou sobre os motivos, né, para a gente ser otimista, para sermos otimistas racionais e todo o progresso que a humanidade passou até agora. Mas, com todo esse progresso, a gente ainda tem muitas pessoas pessimistas. Você até citou que é possível ser um pessimista racional também. Mas em que medida o otimismo racional é necessário quando o assunto é a natureza e o nosso bem-estar? Acho que mais do que simplesmente o otimismo racional, mas o processo pelo qual o Matt Ridley descreve o progresso e a inovação, enfim, a solução dos nossos problemas,
a capacidade de nós fazermos cada vez mais coisas com menos tempo e menos recursos, ele é extremamente necessário. Ele é o responsável por nos dar era que nós, seres humanos, consigamos produzir cada vez mais energia utilizando cada vez menos espaço. Que nós consigamos produzir cada vez mais alimentos utilizando cada vez menos espaço. E bom, Ivanildo, quais os principais desafios dos otimistas racionais nos dias de hoje? Eu acho que mais do que qualquer outra coisa é conseguir passar essa ideia. Por quê? Com o cérebro coletivo, nós começamos a criar a habilidade de fazer coisas que nós não entendemos. E é por isso que eu estou me dedicando muito a estudar a comunicação e marketing, a entender, enfim, como é que eu posso explicar melhor para as pessoas toda essa ideia do cérebro coletivo. Eu estava comentando que isso tinha a ver com a janela de Overton também, né? Esses desafios de comunicação para a gente mostrar para as pessoas a importância do otimismo racional e os motivos, né, principalmente, que a gente tem para ser otimista hoje. Eu acho que isso é até um pouco assim, fora do espectro político que a janela de Overton mostra. Porque existe um nível de dificuldade aí que acho que foge até de direita e esquerda, até porque também você tem movimentos de direita que usualmente não são otimistas com o futuro. Na verdade, eles têm uma certa nostalgia pelo passado que chega até a ser reacionário, assim, no sentido de querer restaurar. Do mesmo jeito que a esquerda às vezes é revolucionária para o futuro, tem gente que é reacionário para o passado, em relação ao passado. Porque é um lance um pouco mais complicado, porque ele envolve certas ideias que são abstratas demais. Então, como é que você traz uma ideia que é extremamente abstrata, como essa ideia de cérebro coletivo, como é que você consegue trazer para o dia a dia das pessoas? Essa é a parte difícil. Então, a ideia de que para você conseguir comunicar isso, é você trazer isso cada dia mais para perto das pessoas. Como assim? Dá uma olhada nas coisas que existem ao seu redor. O fato de a gente dar isso tudo por garantido já mostra o problema de comunicação que a gente tem. Todas as coisas, todas as grandes invenções, desde o vaso sanitário, a energia elétrica, enfim, a luz artificial, a escova de dentes, várias coisas de higiene que nós temos, chuveiro quente, essas coisas. O fato de nós darmos elas por garantidos e ninguém nunca chegar pra gente e falar, cara, você sabe que isso existe há menos de 150 anos? O fato de você nunca trazer esse tipo de exemplo pro cotidiano da pessoa é o que geralmente faz a pessoa não perceber o quão a vida dela melhorou em relação aos antepassados. Eu acho que isso é a principal coisa que quando a gente fosse se comunicar, nós deveríamos falar mais. Sempre lembrar para as pessoas de como o otimismo racional envolve a vida delas, de como o progresso que a gente está falando, ele não está restrito a números, porque há 30 anos isso não existia. E assim, de que se é possível fazer uma chamada de vídeo entre duas pessoas que não moram em grandes centros, eu moro em Campina Grande, na Paraíba. São lugares longe dos grandes centros. E ainda assim a gente consegue fazer isso com um negócio que ninguém... Enfim, com um negócio que nós dois não entendemos como funciona também. E a gente fez de um jeito fácil. Tipo, eu não sou um hacker, você também não é. Nós não entendemos de computação um nível muito avançado. Nós entendemos o básico para usar. E ainda assim funciona. O fato da gente não conseguir, usualmente, ninguém nos lembrar o quão incrível isso é perigoso. Porque faz as pessoas acreditarem que isso está garantido, sendo que não está. O processo que nos levou a isso, ele é diariamente atacado por várias forças políticas. Essa questão da comunicação é realmente uma grande arma, né, para combater o pessimismo, as pautas pouco racionais ou pouco precisas ou pouco analíticas, né, sobre os temas que a gente acaba discutindo. E como você já falou, trabalha com comunicação há anos, né, você poderia dar mais para os nossos ouvintes sobre como mudar o quadro pessimista ao nosso redor, não só na internet, mas quem sabe pessoalmente também, com as pessoas que a gente convive. É um sentimento que faz sentido evolutivamente falando. Nós somos descendentes de todas as pessoas que fugiram. Nós somos descendentes das pessoas que não pagaram para ver. Então é normal dentro do ser humano ter sentimento de não vou querer pagar para ver. Todavia, entretanto, esse é um sentimento que por algum motivo faz as pessoas, primeiro, acreditarem que o passado era melhor, coisa que não é, e segundo, acreditarem que não há solução nenhuma. Por quê? Elas acreditam que o passado era melhor. Porque elas não sabiam da existência desse problema. Então isso por si só faz as pessoas acreditarem que o passado era melhor, mas como se o problema tivesse surgido agora e não fosse um processo de construção de anos.
Assim como elas não conseguem entender que a solução também vai ser de construção e simplesmente não vai vir do nada. Então, o lance é, quando você for falar com a pessoa, é importante você lembrar ela através de exemplos do cotidiano, coisas que estão cercando ela, o quão esse processo que o Matt Ridley descreve, que o que fez ele ser otimista racional, o quão esse processo ainda está ocorrendo e com esse processo trouxe coisas maravilhosas para ela. Porque a partir disso, a partir desses exemplos que você vê no seu dia a dia, que você realmente começa a se perguntar, cara, será que o passado era realmente tão melhor assim? Porque às vezes nós simplesmente esquecemos que boa parte das coisas que nós temos hoje simplesmente não existiam há pouco tempo. É só ver como todo mundo dá como garantido ter energia elétrica. E nós esquecemos o quão dependente nós somos de energia elétrica hoje. Enfim, e cara, energia elétrica é um negócio que se popularizou aqui no Brasil não faz nem 100 anos. É importante que você mostre para ele como o cotidiano dele já está avançando. E 2, é muito importante que você mostre histórias de como as coisas estão mudando. Mais do que gráfico, mais do que números, é importante que você foque em histórias. Nós, seres humanos, nós aprendemos com histórias, nós gostamos de histórias e nós ouvimos histórias. Esse é um tipo de coisa muito atrativa. Então, em vez de simplesmente falar de como a pobreza caiu no mundo, conta a história de uma família que estava lá na China e que prosperou nos últimos anos. E lembra que a história daquela pessoa é a história de milhões de pessoas. Do mesmo jeito, você já assistiu o Código de Bill Gates? Não, ainda não. Tá. No último episódio, ele Mas fala um pouco sobre pode energia. falar sobre isso. No último episódio, ele fala sobre, enfim, como a fundação de Bill e Melinda Gates está procurando criar um novo reator para energia nuclear que seria bem mais seguro que o resto. E sabe qual é o mais legal de toda aquela história? É justamente que eles contam como uma história. Se você é contra a energia nuclear, porque você tem seus motivos para, enfim, você tem medo do que pode acontecer, cara, você com certeza sai do episódio a favor da energia nuclear. Por um único motivo. Mais do que gráficos, mais do que dados, claro, isso tudo tem lá. Mas eles encapsularam isso dentro de uma história. Que é a história de como Bill Gates está lutando contra o aquecimento global. E como a energia nuclear faz parte disso. E como ele está resolvendo um problema que é realmente levantado pelas pessoas. O que acontece com um desastre nuclear. Esse é o tipo de comunicação efetiva. Tá bom? Uma questão interessante sobre a energia nuclear também e o pessimismo que as pessoas têm são os desastres, né, e a mediatização que esses desastres tiveram. Mas, por outro lado, existiram outros problemas que a gente não teve uma mediatização tão grande e as pessoas não temem tanto. Por exemplo, o desastre na base de Alcântara. Hoje não é muito falado. Então, se alguém falar assim, o Brasil vai voltar a operar a base de Alcântara, as pessoas geralmente elas vão reagir com mais otimismo. Quem talvez vai ficar preocupado são os quilombolas que moram lá perto, essa população que é diretamente afetada. Mas, no geral, não vai ter esse medo, né? Então também tem justamente a ver com isso, de mostrar como isso pode ser bom, de mostrar como isso pode ser positivo e deixar isso na mente das pessoas, né? Que foi o que não aconteceu com a energia nuclear. É uma energia que não tem tantos desastres, mas quando eles acontecem, eles realmente são catastróficos. E por eles terem assim, um grande espaço, né, por eles serem mostrados, as pessoas acabam tendo aquilo preso na mente, né, aquele medo. E Evelyn, eu diria mais. Principalmente quando pega o exemplo de energia nuclear, quantas pessoas morrem por ano de poluição do ar? Sério, uma cidade que aceita receber uma usina termoelétrica de carvão, como a minha cidade tem aqui, e não aceita receber uma usina nuclear, tá insana. Por quê? A poluição que uma usina de carvão joga no ar e o quanto isso afeta a saúde dos habitantes de uma cidade é incomparavelmente maior do que com os riscos de qualquer usina nuclear, principalmente essas feitas hoje em dia, que são bizonhamente mais seguras. Uma coisa que as pessoas esquecem sobre acidentes com energia nucleares é que, enfim, aquelas usinas foram construídas há 50, 60, 70 anos. Elas eram literalmente feitas com cálculos de papel e com a galera usando régua física, etc e tal. E eu acho que às vezes falta justamente a gente contar a história das pessoas que não foram atingidas pelo progresso. Do mesmo jeito que a gente conta a história de Fukushima, por que a gente não pega a história de uma cidade que está ao lado de uma usina de carvão e conta como as pessoas de lá são mais doentes que a média? E conta quantas pessoas morrem por causa disso. Que é uma estatística bizarra que existe em São Paulo, é a quantidade de pessoas que morrem por causa da poluição do ar.
É uma besteira, né? Mas aí, por que a gente não fala sobre isso? Porque é algo que ninguém vê, é um negócio muito disperso. O lance do acidente de energia nuclear é o mesmo lance de um acidente de avião. O custo, vamos assim dizer, um acidente é muito concentrado em cima, é tudo de uma vez. Então você fica com muito medo. Agora, quando esse custo está disperso, como nos acidentes de carro ou na poluição causada por termoelétricas, como é disperso, a gente não tem paciência para ver a história de cada uma das pessoas que morreram por causa daquilo. Mas esse é um trabalho de comunicação que precisa ser feito também. Inclusive, acho que parte da imprensa tem um papel assim relevante para piorar essa situação, que é justamente, em vez de cumprir um papel informativo, se prestar esse papel de espalhar o caos, enfim, de espalhar a catástrofe sem fazer um balanço direito das coisas. Esquecer que as pessoas são também emotivas, que parte de um argumento também é emoção, que quando você está lidando com pessoas, você não tem que conquistar sua mente, tem que conquistar o coração também da pessoa. Falta para as pessoas assim que querem propagar essas ideias e tal, falta esse apelo no sistema límbico também. Você tem que fazer as pessoas se emocionarem, você tem que mostrar para as pessoas como aquela história está muito além da frieza dos números, como que a gente está falando aqui é sério, como que a gente está lidando aqui, sobretudo com pessoas. No final, quando a gente fala conseguimos alimentar mais pessoas com cada vez menos espaço, nós conseguimos produzir mais energia, nós conseguimos produzir mais produtos e tal. A gente nunca pode esquecer que, no fundo, a gente está falando aqui sobre a história de pessoas. Pessoas que vão ter mais energia, pessoas que vão ter mais comida, pessoas que vão deixar de morrer de fome, pessoas que vão deixar de morrer de frio, pessoas que vão deixar de morrer de desinteria. Nós temos que lembrar que nós não estamos falando de números, que nós não somos números num grande computador estatal, mas somos pessoas, cada um com seus sonhos, planos, objetivos, e que por muitas vezes, por esse pessimismo emocional, essas pessoas têm barrado os seus planos de vida. E nós precisamos falar sobre isso. Quando alguém faz uma campanha contra transgênicos, ela não está me afetando, eu como muito bem, não preciso de alimentos posso subir 10 vezes, vou continuar me alimentando muito bem. Quando uma pessoa faz campanha contra transgênicos, ela está fazendo uma campanha contra a alimentação das pessoas mais pobres do mundo. Isso precisa ser falado, isso precisa ser dito com essas palavras. Energia nuclear, ela não está fazendo uma campanha contra a energia nuclear. Ela está fazendo uma campanha contra todas as pessoas que poderiam ver termoelétricas desativadas perto da sua casa, poderiam estar respirando um ar melhor, mas por pura histeria continuam tendo que aguentar esse tipo de energia que polui o seu ambiente. Não é que simplesmente falar que a energia nuclear é segura, que tem milhões de pessoas que vão morrer por causa da poluição gerada por termoelétricas. Mesma coisa quando a gente fala de transgênicos, mesma coisa quando a gente fala de qualquer outra coisa causada pelo progresso que está sendo barrada por puro pessimismo emocional, como o Matt Ridley chama. E agora a gente precisa desse otimismo emocional também. E, bom, você já falou sobre o livro do Matt Ridley, né, que é um livro também que a gente indica muito. Tem outras obras que você gostaria de indicar para as pessoas sobre otimismo racional? Tem uma obra que eu gosto muito, mas ela não é exatamente sobre otimismo racional, mas eu acho importante para quem quiser entender como é que funciona esse processo de troca humana também, esse processo de conhecimento, de construção do conhecimento do humano, que é Os Anjos Bons e a Nossa Natureza. É um livro de Steven Pinker sobre violência e a humanidade, e eu achei ele interessante por um grande motivo. Ele mostra como, em paralelo com esse livro do Matt Ridley, mostra como o nosso progresso civilizatório, assim, nós ficarmos mais educados, nós substituirmos a violência pela conversa, ele está intrinsecamente ligado ao nosso progresso tecnológico, ao nosso progresso enquanto espécie humana. E outro livro que eu acho interessantíssimo, mais uma vez, em paralelo ao desse do Matt Ridley, é O Porquê as Nações Fracassam. O que é que tem a ver? Ele mostra como as instituições que nós criamos, as abstrações que nós criamos, elas são importantes para que esse é o nosso grande triunfo humano, que é a capacidade de não resolver as coisas através da violência, mas conseguir resolver através da conversa e de trocas. E, bom, você gostaria de deixar alguma mensagem final sobre otimismo racional e comunicação? Sim. Eu acho que nós que somos otimistas racionais, nós
escolhemos ter um fardo sobre as nossas costas. Por quê? Nós compreendemos o que está acontecendo com o mundo, nós somos otimistas, mas nós temos que trabalhar para que o nosso otimismo racional ele não tenha motivos para ser um pessimismo racional. Nós estamos vendo cada vez mais como em vários lugares que ocorriam essas trocas, como nas universidades, como isso está sendo diminuído. Como esse processo de troca está sendo constantemente atacado, como estão surgindo cada vez mais tabus, como as pessoas estão se impondo cada vez mais no grito e menos no argumento. Nós não podemos achar que esse processo que o Matt Ridley descreve, que é o que fez ele ser um otimista racional, ele está simplesmente garantido que foi assim antes e vai ser assim no futuro. Não. Ele é um processo muito delicado e que ele merece ter nossa defesa. Porque esse é o único jeito de nós continuarmos otimistas. Muito bom, obrigada, Ivanildo. Foi muito enriquecedor para a gente ter você aqui hoje. O Árvore do Futuro está muito contente de ter tido você aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade. De nada, a gente que agradece.